Vou falar desse livro aqui, A Experiência do Horror, Arte e Pensamento Política, de Rafael Araújo. Ele possui pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. É professor de Sociologia Contemporânea, coordenador da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E essa edição aqui é de 2014, e esse livro, A Experiência do Horror, me impressionou bastante. O seu conteúdo, né? Eu havia lido um artigo sobre explosão de bomba atômica, alguma coisa assim, aí isso me chamou a atenção, eu acabei lendo esse livro aqui. Aí eu vou ler um pedaço aqui. A morte de alguns é vista como a solução para a vida de outros. Orest está apontando a questão do ponto de vista econômico, mas não sem escandalizar-se. O horror descrito pela autora está muito mais em mostrar como o mundo se comporta, impassível diante da morte de muitos, algo que já vem ocorrendo. Mais do que isso, que o sistema capitalista coloca nações inteiras em desigualdade, operando a exploração umas sobre as outras. O indivíduo que tem seu trabalho explorado por uma empresa é, ao mesmo tempo, produtor e consumidor. A esse indivíduo, o Estado dedica suas biopolíticas e o mantém vivo e saudável. Mas o indivíduo que não tem emprego, não produz e não consome, é apenas um custo. E o que pensar de multidões inteiras que já não interessam como mão de obra, que já não consomem mercadorias? A ousadia de Forrester está em identificar a forma com que a lógica do capital lida com essas pessoas improdutivas, permitindo-lhes a morte. Que fazer com essas massas que já não reivindicam mais, ou então contra o fato consumado, mas que permanecem lá, cansativas? Como se viveria melhor sem esses desmancha-prazeres, esses sanguessugas, esses aproveitadores, em suma, que se julgam indispensáveis e que pretendem existir de pleno direito? Irritante essa perda de finanças e de tempo a que eles ainda obrigam. Estaríamos tão bem só entre nós? Entretanto, estar entre nós para muitos, para a maioria, pode certamente significar estar reunidos entre nós, mas dentro de um grupo sacrificado ao qual será preciso juntar-se tamanha velocidade com que ele aumenta. O horror trazido pelo capital materializa nas pessoas. No momento em que a vida improdutiva agrava a difícil sociabilidade e a morte como solução para os problemas torna-se uma alternativa possível. Não veremos horror na riqueza, mas o que a riqueza causou para constituir-se. Não veremos horror na liberdade de ação que tem o indivíduo com crédito, mas na impossibilidade de agir das pessoas engessadas no cotidiano repleto de limites. A esses indivíduos limitados resta ainda uma liberdade existencial, e também veremos como horror. Há que atentar para a ameaça lembrada pela autora, e também por Karl Marx, de que as riquezas tendem cada vez mais a serem concentradas, que a vida no mundo de riqueza e pobreza precisa ser sempre elaborada. Do contrário, corre-se o risco de juntar-se aos que já não fazem parte dos eleitos. Dentre esses, a liberdade estará confinada a uma espera. Não há pior angústia que a esperança, pior temor, e não há pior horror que o fim de si próprio quando ocorre bem antes da morte e se deve arrastar enquanto vivo. Esses indivíduos ainda guardam para si um futuro. Nisso consiste uma tristeza maior. O desespero não ocorre justamente porque se está esperando pelo futuro, de forma passiva. Essas pessoas vivem da lembrança das pessoas que foram e da esperança de tornarem novamente a ser o que já foram. Os outros, que ainda se sentem incluídos, olham para os demais como uma situação que não lhes diz respeito
e servem-se de ideias confortáveis que lhes garantem uma forma de se eximir da responsabilidade de fazer parte de um todo. Agora eu vou ler aqui uma outra parte. Há um suspense na obra de Portinari. É possível reconhecer essa expectativa descrita em Os Sertões, mas, ao mesmo tempo, a expressão e a deformação dos corpos parecem apontar para um futuro pouco promissor, como se o autor sugerisse ao observador um olhar para a realidade concreta dos que migram para a cidade. Não há revolta e nem tempo para revoltar-se. É preciso preocupar-se com a sobrevivência. Em Enterro na Rede, há uma reação diante da morte que é distinta das lágrimas de pedras e dos olhares perdidos. A imobilidade dá espaço a uma revolta expressa pelos braços da mãe estendidos ao alto com as mãos espalmadas e pelos punhos cerrados dos homens que levam o corpo. Esses elementos da obra parecem remeter a uma dimensão que a morte não se aceita tão passivelmente, em que o diálogo entre o homem e a vida não é regido rigidamente por um destino implacável, em termos existenciais e sociais. Os retirantes retratados por Portinari dizem respeito a um contexto específico. Podem ser vistos como pessoas que vivem na carne o horror da desigualdade e, por conviverem odiernamente com a miséria, rendem-se ao nomadismo em busca da sobrevivência. Os mesmos migrantes podem materializar a hostilidade em relação ao outro. O estrangeiro, o diferente que vem de outro lugar, o forasteiro que se aproxima consigo, o convite de convivência. Conviver com o diferente implica em reorganização da vida que os homens só se permitem quando têm necessidade. É possível também olhar para os retirantes de Portinari de uma maneira mais metafórica. O ato de exilar-se pode ser visto como um processo típico que o capitalismo delega a seus partícipes, como algo indelével que, cedo ou tarde, abarca todos. A lógica expansionista em busca do lucro implica num movimento que a todos diz respeito e que por isso carrega a si mesmo ou que cedo ou tarde se concretiza. Porque é possível ser imigrar no próprio lugar, ser exilado pela pobreza em seu próprio país, mas as exclusões mais oficiais têm uma virtude certa: persuadem aqueles que elas poupam de que eles, pelo contrário, são incluídos. Estatuto fictício ao qual se agarram. Talvez a citação acima possa iluminar, ainda sob a égide da mesma metáfora, a situação da exclusão que construímos. O forasteiro será excluído não apenas porque é um corpo a mais a ser alimentado e a requerer a atenção do Estado, um custo, portanto, que pode ser destinado a fins mais elevados. Será excluído não somente por representar o diferente, e sempre requisita a adaptação para a convivência, o que demanda tempo e empenho. Sua exclusão do grupo estabelecido não será por conta de representar uma ameaça com mão de obra disponível e disposta, que oferece ameaça no sistema de conflitos e competições. Sua exclusão será, sobretudo, porque, ainda que possa estar próximo à animalidade ou ao barbarismo, por falar outra língua, por se vestir de outra forma, por agir de maneira imprevista, por ser, enfim, uma espécime rara de humano, ou reconhecemos no fundo como um ser humano. Sendo assim, ele representa o estado de igualdade a que partiu Hobbes para descrever a guerra de todos contra todos. Por mais diferente que seja, há um igual. É a percepção ligeira dessa igualdade que contrasta com a desigualdade material evidente que nos causa tanto horror. Por quê? Se no limite diante de mim está um igual, seu estado de degradação é memória viva de algo que diz respeito a todos e é, ao mesmo tempo, uma iminente ameaça que diz respeito a todos. O reconhecimento de que podemos nos transformar no outro degradado é mais do que suficiente para nos colocar horrorizados. Aqui o horror do outro implica também o horror de si, pois no sistema de desigualdade, a escassez de liberdade, o acaso escolhe a ordem porque as vítimas são marcadas.